A gente falou do plano agregado, a gente falou do plano mestre. Agora eu disse que a gente entregou para o cara da produção lá um plano mestre para produção normal, para o cara do turno extra lá um plano mestre para produção extra e mandei para o meu terceiro um plano mestre para fazer a produção subcontratada. A ideia é que nada disso vai acontecer se nós não tivermos os materiais. Então, por exemplo, no caso dos nossos produtos aqui, nós temos componentes químicos, a gente tem embalagem, a gente tem uma série de materiais que são exigidos para que o cara que recebeu aquela lista lá com o que ele tem que fazer, aquilo vai acontecer se ele tiver os recursos produtivos necessários e as matérias-primas e os materiais. Então tem uma lógica que a gente vai falar agora, eu vou tentar falar rapidamente, que é a lógica do MRP. MRP é Materials Requirement Plan, que é o plano das necessidades de material, das necessidades de materiais ou de material. Ok? E aí qual que é a ideia? O primeiro conceito que a gente precisa entender é um conceito de árvore de produto, tá? Que é uma coisa que eu quero que vocês façam dos produtos de vocês. Tá? O que é o conceito da árvore de produto? Eu tenho aqui uma árvore de cabeça para baixo. Na raiz da árvore, eu tenho meu produto final. Então, no caso de vocês lá, por exemplo, é um shampoo. Ok? E aí, eu vou dizer o seguinte, para fazer um shampoo desse, eu preciso de alguns componentes. Pode ser que do lado de cá eu tenha uma embalagem. Tá certo? Aqui, eu sei lá como é que eu vou chamar isso, mas pode ser que seja mistura. Não é bem a base. Isso aqui já é o shampoo pronto. A diferença é que ele está pronto aqui, eu vou envasar ele com esse cara, vou juntar um processo de montagem e aí eu tenho o produto final, que é um shampoo envasado. Tá? A embalagem é um item que eu compro pronta. Eu não tenho nada antes da embalagem. Eu recebo e vou... Oi? Não, beleza. Pode ser que a sua embalagem seja dada por um pote e um rótulo. É isso que você está me dizendo. Beleza, tá perfeito. Tá bom? Então eu tenho ainda um processo. Eu recebo lá um potinho lá do meu fornecedor. Suponhamos que ele já vem higienizado, tudo pronto. Eu vou pôr um rótulo nele, faço a rotulagem e ficou pronta a embalagem. Do lado de cá, eu posso ter desdobramentos. Aí, assim, coincidentemente, eu estou fazendo a árvore com 2 filhos, né, em cada item. Mas poderiam ser, por exemplo, 3. Então, isso aqui é uma base. A essência e o extrato. Então, suponhamos que isso aqui descreve o processo de fabricação de um shampoo. Ok? Então, eu pego, eu preciso de juntar um pote com um rótulo para fazer uma embalagem, eu preciso juntar uma base com uma essência com um extrato. Essas 3 coisas aqui vão no reator, etc., viram uma mistura, ou shampoo propriamente dito. Eu vou envasar esse shampoo e chego no produto final. Tá certo? O que isso aqui tem a ver com o planejamento das necessidades de material? Cada nível hierárquico disso na árvore descreve o que a gente chama de grau de parentesco. Então, eu estou dizendo que aqui, esses caras aqui, ó, são filhos desse cara. E esses caras são filhos desse cara. Então, eu só consigo ter esse cara pronto aqui se eu tenho esses disponíveis. Então, eu preciso de um pote com um rótulo para ter uma embalagem. Do outro lado, a mesma coisa. A ideia é, se qualquer coisa que faltar nessa árvore, eu tenho problema lá em cima. Se faltou o pote, eu não consigo rotular, não consigo parar e não consigo ter o produto final. Então, existe uma cadência para que a gente tenha disponíveis esses materiais aqui. Eu preciso como eu planejei lá, ter produto final naquelas semanas lá do meu plano mestre de produção, eu preciso começar a fazer algo antes para que aquilo aconteça naquela semana. Não dá para chegar na semana que eu escolhi fazer 1000 litros de condicionador e falar, bom, agora nós vamos fazer o condicionador. Ah, é condicionador? Beleza. Então eu vou pedir a embalagem, vou pedir o pote e vou pedir o extrato, por exemplo. Pode ser que eu peça isso hoje, isso vai chegar daqui a 15 dias.
Esse vai chegar daqui a 15 dias, é o que a gente chama de lead time do item. Lead time é o conceito que é o tempo que passa do momento em que eu solicito até o item estar disponível. O lead time pode ser, por exemplo, de compra. Tá certo? Estou entendendo que esse pote aqui, esse rótulo são comprados. Ok? Mando para o meu fornecedor, tá? Esse cara aqui demora 3 semanas para chegar. Esse cara demora 1 semana para chegar. Ok? Eu tenho uma atividade aqui, quando eu começo a fazer a rotulagem lá, eu gasto 1 semana para ser didático. Nos casos de vocês, em alguns momentos a gente vai ter horas aqui, né? Mas eu vou colocar tudo na mesma unidade para ser didático. E aí eu começo a ter um conceito, porque esse item é comprado, ele é comprado, eu informei o lead time dele. Informei também o lead time que eu tenho de montagem. Porque essa operação de juntar duas coisas para transformar em uma ali na frente, é o que a gente chama de montagem. Então, sempre que o item tem mais de um filho, né, significa que ele passou por uma atividade de montagem para virar o item que ele é. Ok? E aí, a gente tem que fazer o conceito assim, como é que eu calculo o lead time, por exemplo, dessa embalagem aqui, ó? Como é que eu calculo, gente? Como é que vocês calculariam? Se eu pedir um lote de embalagens agora, considerando esse tempo aqui, quanto tempo esse lote demora para chegar? Essa é uma pergunta de prova global também. Coloco a árvore lá, os tempos, falo assim, qual que é o lead time da embalagem? Como é que eu penso isso? Para que eu faça a embalagem, eu preciso ter à disposição ao mesmo tempo pote e rótulo. Concordam comigo? Não adianta eu ter só o rótulo, não adianta eu ter só o pote. Então, qual que é o lead time desse parzinho de jaca aqui? Ó? 3. É o maior lead time dentre eles. Poderia ter 60 itens aqui compondo essa embalagem. O lead time dos filhos é o maior deles. Jamais a gente soma, jamais a gente faz a média. Tem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Quero começar a montar a embalagem. Eu preciso de 3 semanas antes pedir o pote. Você está falando da embalagem com rótulo? Isso. Nós não temos nada. Não existe nada. A fábrica está começando agora. Eu falo com você assim, eu quero um lote de embalagem. Tá? Bom, você vai gastar 1 semana para montar essa embalagem. E você precisa de 3 semanas para conseguir o pote, 1 semana para conseguir o rótulo. O que você faz? Você pede hoje o pote, não faz mais nada. Daqui a 2 semanas, o pote ainda não chegou. Presta atenção nisso, gente. Mas aí você pede o rótulo. Daqui a 3 semanas, vai chegar junto pote e rótulo. Você começa a montar. Daqui a 4 semanas, você tem embalagem. Então é isso que está todo mundo falando. Isso. 4 semanas é o lead time da embalagem. O lead time de um item, presta atenção. Definição. O lead time de um item é dado pelo seu tempo de montagem, se houver, mais o maior lead time dos filhos. Acabou. Simples assim. Então eu cheguei que o lead time desse cara aqui é 4. Pois não. Pois é, você pode não ter tempo aqui, ó. Mas você precisa do rótulo e precisa do pote. Você tá dizendo que não existe um tempo aqui. Beleza. E aí não necessariamente a sua árvore estaria desse jeito. A sua árvore seria diferente. Você não junta rótulo e embalagem para depois envasar. Você precisa, para ter o shampoo pronto, você precisa de uma mistura, você precisa de uma embalagem e você precisa de um rótulo. Entendeu? E aí esse rótulo ele vai ser computado no tempo do invase. Ok? É uma situação um pouquinho diferente dessa. Aqui o rótulo é um adesivo que a gente tira e cola em potinho por potinho. Vai demorar 1 semana. Cola com cola bastão. Qual que é a situação nossa aqui?
que vai acontecer? A gente tem que o tempo de produção vai ser muito menor do que o tempo de compra. Ok? Então, assim, se eu estou com todos os produtos disponíveis, eu consigo rodar minha linha lá com 1 hora. Agora, eu preciso saber que, para comprar um extrato, por exemplo, não sei se isso é algo que você pega o carro, vai ali no Mercado Central e compra, ou se é algo que você tem que pedir pela internet e que chega 2 semanas depois. Beleza, tem o estoque da matéria-prima, tá ótimo. Mas assim, quando você precisa comprar, quanto tempo demora para chegar? 1 semana? Ok? 1 semana. Pode ter um item lá, o pote, você comprou um pote especial que vem lá do interior de São Paulo, demora 3 semanas. Então assim, você não precisa ter tudo em semanas e tal, mas você tem que entender essas unidades. Geralmente, assim, o seu tempo de produção é muito baixo em comparação com o seu tempo de compra ou tempo de subcontratação, etc. Tá ok? Gente, todo mundo entendeu esse conceito aqui? Entendeu? Primeira tarefa da 4ª atividade é justamente desenhar essa árvore. Tá? Da 5ª. É isso mesmo. Para ver se vocês estão atentos. Tá? Desenhar essas árvores para os produtos de vocês. Oi. Um fluxo. O problema do fluxo é que você vai ter que acabar fazendo ele uma árvore. Isso que você está fazendo assim é uma árvore deitada. Beleza? Ao invés de árvore pode ser uma lista de materiais, uma bill of materials. Eu misturei os idiomas. Se vocês forem na literatura, a lista de materiais, ela é chamada de BOM, né? Bill of Materials. Então, assim, tem muito autor que prefere colocar o verbete em inglês, outros não, outros colocam em português mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer, gente, é que essa árvore pode estar expressa em termos de uma lista. Você coloca lá na primeira linha qual que é o produto final, qual que é o tempo de montagem, quem são os filhos deles e vai construindo uma lista. Você tem, sei lá, você precisa de um óleo aqui, beleza. Não, eu preciso entender o processo de vocês. O óleo de fazer a essência. Então você vai ter aqui o que você usa para fazer o óleo, aí você tem um processo que gera a essência, depois você vai fora. Tá? Oi? É só isso que eu te dou. Não. Tem mais. Tem mais um pouquinho. Calma, gente. Ó. Tem fim não. Quer dizer, tá acabando. E esse negócio de tá acabando tá me causando um profundo sofrimento. Porque vocês já entenderam que é a nossa última aula, né? Então tá. Continuando a minha aula. É nossa última aula. Isso é lamentável. Gente, olha só, então vamos lá, só para entender, tá? O MRP, nós dois, né? O sujo falando do mal lavado, né? O MRP, que é esse planejamento das necessidades de materiais, para variar, ele também vai gerar um quadrinho para gente. Então eu vou ter aqui algo que são as necessidades brutas, ok? Os recebimentos programados, o estoque projetado, os recebimentos planejados e a liberação de pedidos. Então, gente, olha só. Tem esse quadro aqui. E aí é comum que esse quadro esteja na mesma unidade de tempo do que o meu plano mestre de produção. Ou seja, se eu estou trabalhando com um plano mestre de produção cujo tempo é semanal, eu vou ter aqui semanas.
esse quadro, esse MRP, ele é por material. Então, se a árvore de vocês tem lá 60 caixinhas, você tem 59 quadros desses. Por que 59? Esse é um erro que se tiver no trabalho eu vou ficar triste. Bravo não, porque vai ficar triste. Nós desenhamos a árvore aqui, ó. Isso é uma árvore, concorda comigo? Esse cara aqui, ó, ele não tem MRP. Como é que é feito o plano desse cara? Pelo plano mestre. Ok? Esse cara não tem MRP. Os outros têm. Então, por exemplo, eu olho para o plano mestre e estou vendo lá que eu tenho uma necessidade de produzir esse cara aqui ao longo do tempo. Então, eu preciso produzir lá. Se eu pegar meu plano mestre, tem lá semana 7, 8, 9 e 10. E aí, suponhamos que esse cara aqui é o item A. Tá certo? E aí, eu tenho aqui que, por exemplo, na semana 8 eu preciso produzir 200 de A e na semana 10 eu preciso produzir 300 de A. Isso é um plano mestre de produção. Eu omiti as primeiras semanas, estou considerando aqui semana 8 e semana 10. Tá? Se eu sei que existe uma relação de proporcionalidade, isso é uma outra coisa que vocês precisam colocar para mim, esqueci de falar. Eu preciso indicar em cada caixinha dessa qual que é a relação que eu tenho de proporcionalidade do pai para o filho. Ou seja, se eu coloco um 2 aqui, ó, e um 1 aqui, significa que para fazer um desse, eu gasto 2 desse e um desse. Tá certo? Prestem atenção. Se eu coloco 5 aqui, a relação é sempre para fazer um do pai. Tá? Então não são 5 desses para fazer 2 desses, não. São 5 desses para fazer um desse. 2 desses para fazer um desse. Ou seja, quantos que eu preciso desse para que esse fique pronto? 10. Para cada um desses eu uso 5. Eu tenho 2 desses para fazer um desses, então eu preciso de 10 caras desses. Entenderam? Então tá, se eu tenho aqui que esse item aqui, ó, que é o item beta, por exemplo, eu tenho 2 para fazer um do A, ok? E o lead time desse A aqui é igual a 6 semanas, então significa que para atender essa demanda de 200 do plano mestre na semana 8, 6 semanas antes eu preciso dos filhos, não preciso? Então isso me gera uma necessidade dos materiais que compõem os filhos. Se eu preciso fazer 200 e a relação é de 2, quantos que eu preciso? 400. 6 semanas antes. Então isso aqui é semana 8, aqui na semana 2, eu vou aumentar a minha necessidade bruta em 400. Todo mundo entendeu isso? Diga. Nesse caso aqui. Pode ser, por exemplo, no nosso caso aqui vai ter tanta unidade, pode estar em litros, né? Então, tipo assim, como se fosse a base, é esse extrato. Isso. Aí eu teria que saber quanto de base, quanto de essência, quanto de extrato, produzir uma mistura. Isso. Então, assim, isso aqui vai ser um lote de produção. Para fazer um lote aqui que é igual a 1000 litros. Tá certo? Então você vai desdobrando aqui, assim, para fazer esses 1000 litros, eu preciso de 1000 litros da mistura e 1000 embalagens. Então é 1 para 1. Né? Aí quando você vem para cá, para fazer 1000 litros da mistura, eu preciso de 800 litros de base, 1000 de essência. Você vai fazendo essas relações. Oi? Esse aqui é para atender ao plano mestre que vocês fizeram. O plano mestre dos 2 meses. Então presta atenção, gente. Olha só. 300 na semana 10, 6 semanas antes vezes 2 dá 600. Tá? Qual que é o detalhe? Por que essa linha aqui chama necessidade bruta? Vocês têm aí pelo menos 3 produtos cada fábrica, não tem? Tem uma que tem coitado do grupo do Felipe lá, já me mostrou que tem 7, 8, eu vi, cara. Então agora, 18 árvores aqui. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes a embalagem é a mesma. A embalagem é a mesma. Então olha só, presta atenção. Pelo amor de Deus, presta atenção.
Suponhamos que isso aqui seja uma embalagem, que é a mesma, tá bom? E aí, assim, a gente resolveu todos os materiais relativos ao produto A, tá bom? Aí eu olho para o plano mestre, logo abaixo tem a linha do B, tá? E aí o B tem uma árvore lá. B com isso aqui, aqui é o produto, o beta está aqui de novo, numa relação de 2 para 1, e aqui o lead time desse cara, de montagem aqui, é, sei lá, 5. Tá bom, gente? Esse beta aqui, ó, é o mesmo desse beta aqui. Isso é embalagem, não é? E aí o plano mestre desse cara tá falando aqui de fazer... São 5. 100 aqui, 200 aqui. Todo mundo tá vendo que isso aqui é um plano mestre, né? Então, se eu tenho uma defasagem de 5 semanas aqui, ó, 5 semanas antes eu preciso de 2 embalagens para fazer esse 100 aqui. Então, eu preciso de 200, 5 semanas antes, vai ser aqui no 4. Então, eu preciso somar aqui, ó, 200. A necessidade é bruta. Ok? E aí, na semana 5, vai entrar 400. Todo mundo entendeu isso? Ah, o cliente ligou e fez um outro pedido. Eu venho cá e atualizo a necessidade bruta. Ok? E o que é o conceito? Olha só. Quando a gente tem uma necessidade bruta, eu vou... Isso aqui é tudo para o futuro. Eu vou projetando aqui os dados que estão acontecendo. Suponhamos que o meu estoque projetado inicial seja 0. Então, aqui na primeira semana, eu não fiz nada, não usei nada. Na segunda semana, eu precisava de 400, meu estoque ficou negativo. Não pode. Esse é um caso que o estoque não pode ficar negativo. Porque eu já planejei produzir aquilo. Então, o estoque negativo significa que eu estou planejando não atender meu planejamento. Não pode. Então, eu preciso fazer alguma coisa para esse estoque ficar positivo. Aí, vocês estão vendo que tem 2 linhas de recebimento. Não é isso? Esse recebimento aqui de cima é um recebimento que vai acontecer. Vai acontecer por algum... Ele vai acontecer. Ou seja, na prática, o que significa? Eu já liguei para o meu fornecedor, já emiti uma ordem de compra, já autorizei ele a produzir, ele já está preparando para me entregar. Eu não posso mais virar para ele e falar assim, velho, eu pensei melhor, não quero mais não. Não existe. Então, esse é o recebimento programado. Tá? Então, suponhamos que, no meu caso fictício, eu tenha aqui um recebimento programado de 1000 embalagens. Tá certo? Porque cada vez que eu peço uma embalagem dessa, eu preciso esperar, sei lá, 3 semanas para ela chegar. Vamos combinar isso? 3 semanas. Então, se eu tenho programado para receber 1000 aqui, significa que 3 semanas atrás eu já fiz esse pedido. Não posso chegar agora e cancelar. Então, esse estoque já não é mais isso, ficou 1000 aqui. Quando chega aqui, qual é o meu estoque? 600. Por sorte, tinha um pedido programado ali. Quando chega aqui, ele continua em 600. Aqui ele vai para menos 200. Não pode. Não tem nenhum pedido programado. Eu preciso planejar um recebimento. E aí, para que isso aconteça, eu tenho que liberar um pedido. Tá? Quando é que eu quero que esse pedido chegue? Para não ter problema. Ele precisa chegar, não, precisa chegar aqui, ó. Na 4. Tá? Que é a semana que eu vou usar. Chegar antes é uma postura conservadora. Podemos adotar? Podemos. Mas em teoria ele precisa chegar aqui. Então, se eu recebo 1000 aqui, estou supondo que 1000 é o lote de compra, tá, gente? Essas todas são informações que vocês que vão trazer, não sou eu que faço. Então, 1000 é o lote de compra. Então, eu falei que o tempo de compra são 3 semanas. Então, ó, 1, 2, 3. Eu peço esse cara aqui, ó. E aí eu peço esse cara aqui, ele chega 3 semanas depois, o meu estoque ia ficar negativo, passa a ser 800. E aí eu não tenho comprometimento da minha produção. Tá certo? A única diferença entre esse pedido aqui e esse aqui é que esse aqui eu não mexo mais. Esse cara aqui, se acontecer alguma coisa agora, não, o cliente cancelou aquele pedido lá do item B. Eu apago esse item B daqui, some as coisas daqui, a minha necessidade bruta diminui, pode ser que eu não precise desses 1000 mais.
Como eu ainda não fiz o pedido, porque o pedido está planejado, eu posso não fazer. Eu apago ele daqui, ele some daqui. Agora, esse cara aqui, ó, é um cara que eu já me comprometi a fazer. Desculpa, a comprar. Entenderam isso? E aí o que acontece é o seguinte, com isso eu resolvi esse item beta aqui, ó. Só que, se o item beta tem filho, a mesma reflexão vale para o filho dele. Aí eu tenho que olhar e falar assim, bom, vou voltar agora na mistura. Suponhamos que o beta fosse a mistura. Para ter tantos litros de mistura, eu preciso da essência, da base, do sei lá o quê. O tempo de compra da base é tanto e tal. Aí eu faço a necessidade bruta da base. Depois da essência, depois do extrato. Entenderam isso? Ah, mas a base é a mesma para 3, 4 produtos. Beleza. Vou somando as necessidades brutas aqui. Tá certo? Então o que eu espero que vocês entreguem como quinto trabalho prático? Os MRPs dos itens, dos produtos de vocês, para atender aos 2 meses de plano mestre que vocês vão fazer. Tá certo? Claro que eu não tenho a pretensão de achar assim, bom, eu dei a matéria assim, no extremo, os caras estão tranquilos para fazer. Aí tem 2 caminhos. Vocês podem me procurar, é muito fácil falar comigo, e vocês podem acessar a bibliografia. Outro dia o Felipe foi lá, nós ficamos 2 horas lá fazendo o plano agregado. A bibliografia da disciplina tem isso aqui muito mais bem explicado do que essa aula que eu dei aqui. Diga. Não, é plano das necessidades de materiais. Pode ser que o MRP desse aqui seja assim, eu vou mandar lá para a célula de manufatura que faz a extração da essência, um pedido para eles extraírem a essência. Então não necessariamente isso é só compra. O exemplo que eu dei era compra. Mas pode ser dentro da fábrica mesmo, ser setorizando a produção. Você tem a questão da matéria e você pode verificar a de mistura. Vai processar essa matéria. Essa mistura não vai entrar com a questão de estabelecimento planejado, essas coisas. O problema de vocês é que é o seguinte, problema não, é uma realidade desse contexto. O tempo de produção é muito pequeno perto das necessidades de material. Então, quando você resolve fazer um produto, você tem que ter tudo pronto ali, porque você vai precisar agora da base, da essência do extrato, daqui a 2 horas você precisa da embalagem. Então, os tempos que você tem de montagem são muito baixos. O que não é verdade para as suas aquisições. Então, assim, comprar a base, comprar a essência, você vai ter um plano para isso. Agora, as atividades de montagem vão ser todas praticamente simultâneas. Tá certo? Como é que eu iria montar MRP para essa atividade? Não, pois é, o que na verdade é o seguinte. Se a gente está fazendo por semana aqui, e a sua montagem lá juntar a essência e a base são 3 horas. Você vai fazer isso na mesma semana. Você não vai precisar degradar uma semana. Agora, o que você vai ter que degradar? Eu preciso pedir a base 2 semanas antes. Então, quando você calcula o lead time do que a gente está chamando de mistura, o seu tempo de montagem pode ser irrelevante, porque ele é consideravelmente menor do que a forma como você discretizou o tempo. O que eu estou querendo dizer? Você discretizou seu tempo em semanas. Então, a matéria-prima mais complicada é um extrato que vem do Japão. Esse demora 3 semanas para chegar. O outro demora 1 semana, o outro demora 2 semanas. Mas a montagem demora 1 hora. Você pode dizer que esse tempo aqui, ó, é 0. Ou seja, quanto tempo antes eu preciso pedir a produção para fazer a montagem da mistura? 0. Então, se eu estou planejando produzir aquilo na semana 8, quando é que eu tenho que liberar, quando é que é a necessidade bruta da mistura? Na semana 8 mesmo. Ok? Agora, aí isso gera a necessidade dos filhos. Aí, não, a base é comprada, ela vem de fora, aí você defasa. Ok?